Nós estamos absolutamente interligados, é uma grande rede. Então, aquela teoria do caos lá, uma batida de asa da borboleta lá na China, lá no Japão, impacta no nosso dia aqui, ela tem algum sentido sim, né? Nós estamos muito interligados, então é preciso estar atento a esses movimentos mercadológicos. A economia é muito sensível, né? O mercado, como a frase do Milton Friedman diz, ele não tem rosto, né? A economia, o capitalismo é um código de barra. E aí vai da interpretação a partir do nosso conhecimento e da nossa análise crítica para tomar decisões econômicas, entendendo da forma mais ampla possível, e isso só se dá com leitura, com análise crítica, com dados econômicos, PIB de um país, PIB de outro país, em mãos. Não tem outro caminho. É leitura, é sentar a bunda na cadeira e assim, é desconfortável no sentido de que são muitas informações e que nós temos que colocar a nossa interpretação diante do contexto de trabalho, diante do contexto da tomada de decisão, tá? Então, até aqui, o que eu trago é uma abordagem do quão fundamental é olhar essa questão internacional, buscar esses dados econômicos que são muitos, que transcendem aqueles dados de inflação voltados à questão brasileira, mas é um olhar para todo o mundo econômico de fato. E a partir de agora nós temos um desafio muito maior, né? Porque até quando eu estudei economia, até por conta da tecnologia, do contexto de informação, era uma relação Europa-Estados Unidos, e aí a gente tentava encaixar o Brasil nesse jogo todo. Mas a força da economia asiática está vindo de forma muito significativa. E aí nós vamos ter que entender como funciona a China. Hoje, por exemplo, saiu que a China tomou uma decisão com relação à rede social. As crianças podem ficar até 40 minutos no TikTok. Isso é ditadura? Isso não é ditadura? Isso é uma medida importante? Como isso pode impactar na empresa TikTok? Como isso pode impactar na Bolsa de Valores? Né? Então, é uma série de informações. E aí vale pensar. Então, em termos teóricos, tudo isso que eu tentei contextualizar da prática, ela começa com a abordagem da economia internacional que ela vigora desde o começo do século XX, né, que é a teoria das vantagens comparativas. Portanto, cada país, nesse contexto teórico, deve se especializar na produção daquilo que ele relativamente é mais eficiente. Então, visualizamos toda essa amplitude de questões internacionais e estamos agora aqui entrando naquilo que fundamenta em termos teóricos. Portanto, um pensador chamado Davi Ricardo, ele vai falar assim, olha, um país deve se relacionar com o outro porque ninguém é suficientemente bom para atender toda a sua demanda. Né? O Brasil é potente em soja, mas a gente não come soja, a gente não entra na internet com soja, a gente precisa de tecnologia. Portanto, precisamos transacionar com outros países. No começo da pandemia, a gente não tinha máscara, a gente tinha que comprar da China, que era detentora de 95% do mercado mundial de máscaras. E hoje tem um gap gigante de semicondutores na indústria. Nós estamos defasados, está um desequilíbrio de oferta e demanda ainda industrial por conta da disrupção aí da cadeia produtiva a partir da pandemia. Tudo isso tem uma base teórica, tá? É nesse sentido que a gente está falando. E esse contexto de economia internacional se dá dentro de um universo que economicamente a gente chama de mercado cambial ou de divisas, justamente porque a gente transaciona. Então, a partir do fato de que eu vendo coisas para a China e compro coisas da China, vendo coisas para os Estados Unidos e compro coisas dos Estados Unidos e para tantos outros países, a gente manda moeda e recebe moeda estrangeira, tá? Isso tudo também está ligado com o mecanismo de transmissão da política monetária. Lembre-se que eu comentei, olha, essa incorporadora da China, ela abalou o mercado de títulos hoje, né?
Os investidores ficam com medo, olha para o Brasil e fala, meu Deus, uma crise danada, uma crise política, um falatório, eu vou levar meu dinheiro embora, né? Isso mexe nesse mercado que vai afetar a taxa de câmbio, que movimenta o nível de preços. Porque um dólar mais caro torna o trigo mais caro, que encarece o pão francês, por exemplo. O mercado de carne, né? O gado precisa ser alimentado. Da onde vem esse alimento? Estava conversando esse final de semana com relação ao aumento do preço da ração, né, no mercado pet. Isso, uma série de empresas teve que aumentar os seus preços, impacta na ração, né? Enfim. Então, nós não produzimos tudo que nós precisamos, portanto, a gente depende do mercado externo, isso está totalmente relacionado com a movimentação econômica.